começa a temporada das premiações de tapete vermelho, tipo Oscar e Grammy, parece que metade da internet se dedica a somente comentar os looks das celebridades. Foi assim com esse vestido maravilhoso da Versace, que a América Ferreira usou no Oscar, que deixou todo mundo com o queixo no chão. Mas também com coisas um pouquinho mais ousadas que geram outro tipo de comentário. Como esses modelos extremamente reveladores que a Anitta e a Dua Lipa andaram desfilando em premiações por aí e que só me fizeram lembrar de uma coisa: os icônicos e pouquíssimo conhecidos vestidos de miçangas do Egito Antigo. Então hoje a gente vai falar sobre esses vestidos, como eles eram feitos e como a fabricação deles revela pra gente uma faceta bem diferente dos povos da antiguidade em relação àquilo que a gente estuda sobre eles na escola. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica. Você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você rolou pelas areias do deserto pirâmide abaixo depois de misturar o Brasil com o Egito para ter charme e ficar bonito, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala sobre história da moda a partir de achados arqueológicos e pesquisas científicas, sem achismo, sem sensacionalismo, sem informação tirada do para tentar entender como as roupas ajudam a contar a história da humanidade. Claro que muitas vezes as roupas que chegam até nós, especialmente as mais antigas, representam apenas aquilo que era usado pelas pessoas mais ricas da sociedade. Mas ainda assim são pistas preciosas para a gente conhecer mais sobre o passado. O que é exatamente o caso dos vestidos sobre os quais a gente vai falar hoje, porque eles representam algo que era usado por um grupo muito específico da sociedade egípcia, que eram pessoas da elite, especialmente mulheres nobres, provavelmente sacerdotisas. Os vestidos de miçangas são meio que autoexplicativos. São contas coloridas unidas por um cordão, formando desenhos geométricos, geralmente em forma de losango ou diamante. Alguns pesquisadores acreditam que esses vestidos não fossem usados diretamente sobre a pele, mas sim por cima de uma outra peça. Nesse caso, um vestido de linho fino, cortado em formato de T, com as mangas já integradas ao corpo, muito simples, chamado calazires. Outros pesquisadores usam evidências da escultura e da pintura egípcia para argumentar que talvez esses vestidos possam sim ter sido usados diretamente sobre a pele, como essa estatueta da 12ª dinastia, mais ou menos 4.000 anos atrás, que mostra uma mulher carregando o que parece ser uma oferenda e usando algo que se assemelha bastante aos vestidos de miçangas que já foram escavados, ou esse recorte de um mural de mais ou menos 3.200 anos de idade, que mostra a rainha Nefertari, na esquerda, sendo conduzida pela deusa Ísis, na direita, que está usando o que também parece ser um vestido de contas ou miçangas. Mas aí é que entra um problema, que existe toda uma discussão na academia, na universidade, se o uso desse vestido de contas diretamente sobre o corpo, sem uma outra peça por baixo, possa ou não ter acontecido num contexto muito específico de rituais religiosos. Só que mais importante do que isso é a gente olhar para como essas peças foram construídas, porque elas são um primor de técnica e nos contam muito mais sobre o passado do que pode parecer à primeira vista. O primeiro vestido de miçangas foi encontrado em uma tumba feminina, datada mais ou menos de 4.500 anos atrás, e ele foi remontado no museu. Isso porque o cordão original, que era feito de linho, já tinha se perdido. Mas pela posição em que as peças foram achadas, dava para ter uma ideia de qual seria o formato desse vestido e foi possível fazer essa remontagem criando um formato aproximado. A gente sabe que ele não é idêntico ao original. Eram mais de 7.000 pecinhas em diferentes formas e tamanhos, que em 1988 foram exaustivamente montadas nesse formato que a gente vê hoje no Museu de Belas Artes de Boston, nos Estados Unidos. O corpo é formado por um padrão em losango, com contas cilíndricas brancas. A cintura é alta, do que hoje se chama de posição império, e é marcada por uma faixa de contas azuladas com um formato retangular. No busto, temos duas alças sobre os seios que vão ficando mais finas em direção ao ombro, e elas são formadas por dois padrões: o desenho de losango do corpo e a faixa azulada da cintura. Na região do pescoço, temos esse desenho no formato de colares que todo mundo associa com o Egito. Mas o detalhe que eu mais gosto desse vestido é uma coisa que pode passar meio desapercebida e está na barra, que é essa franja formada por contas e por conchas.
Dentro dessas conchas existem pedras muito pequenininhas, que muito provavelmente faziam barulho quando a mulher andava ou dançava, praticamente um chocalho ambulante. O mesmo museu tem um outro modelo desse tipo de vestido, porém um pouco mais recente. Só tem 4.100 aninhos e foi remontado no museu em 2001. Mas claro que esses vestidos não são feitos com a miçanga plástica que a gente compra em lojinha de artesanato. Eles são feitos com um material um pouquinho mais nobre, que é a faiança. E que apesar de você encontrar muito suposto especialista em louça por aí dizendo que foi inventada na Itália nos anos 1400 da Era Comum, a faiança foi criada mesmo no Egito Antigo uns 5.000 anos atrás. A faiança é um tipo de cerâmica aparentada da porcelana, mas considerada inferior a ela. A faiança também é conhecida como majólica ou maiólica, e a técnica de produção dela é muito antiga no norte da África e no Médio Oriente. Os antigos egípcios chamavam a faiança de tigenet, que pode ser traduzido como aquilo que brilha com a luz. E as oficinas do Antigo Egito aperfeiçoaram as técnicas de produção com base única e exclusivamente na tentativa e erro, sem todo o conhecimento teórico que a gente tem hoje sobre o processo químico dela. Eles misturavam cristais de quartzo com diferentes elementos químicos, adicionavam água para fazer uma pasta que podia ser moldada e depois era aquecida. O resultado da cor dependia do elemento químico que fosse usado. Os tons de azul eram obtidos com óxido de cobre ou com cobalto. Esse vaso, por exemplo, possui 2 tons diferentes de azul feitos com esses 2 materiais, aproximadamente 3.400 anos atrás. Com o manganês, obtinha-se preto e púrpura, como os que vemos nessa placa de cerca de 3.100 anos, representando os povos inimigos do Egito. Com o antimoniato de chumbo, faziam os tons de amarelo e de verde, como esse pequeno detalhe floral de uma peça não identificada. Com a faiança, os egípcios produziam amuletos na forma de deuses e de animais sagrados. Os ushabits, que eram figurinhas funerárias destinadas a substituir o morto em seus afazeres diários no além. Além, é claro, das contas de faiança sobre as quais estamos falando nesse vídeo. Mas as contas não eram usadas apenas em vestidos. Elas aparecem nas joias egípcias, em especial nos famosos colares largos, chamados de usek e usados por homens e por mulheres. E também recobrindo sarcófagos. Essas coberturas foram as que melhor se preservaram e que permitem aos pesquisadores conhecer a técnica pela qual elas eram trançadas umas nas outras. Mas mesmo nas roupas, essas miçangas podiam ser usadas de outras formas além daquele estilo rede dos vestidos. Elas podiam ser costuradas diretamente nas roupas. Que é o caso das túnicas do faraó Tutankhamon, que foram recriadas por uma equipe de especialistas a partir dos achados arqueológicos, para que a gente possa ter uma ideia de como elas eram originalmente. Caso você se interesse pelo faraó Tutankhamon, a gente já tem um vídeo aqui sobre as cuecas que foram encontradas na tumba dele. O link está no card e também na descrição. Uma das coisas mais interessantes dessa pesquisa foi descobrir como na internet a origem da faiança é quase sempre atribuída à Itália no Renascimento, quando na verdade ela só voltou a se espalhar pela Europa a partir de 1400, porque na real a faiança egípcia já circulava na Europa antes disso. É provável que você tenha estudado sobre os chamados povos da antiguidade na escola: egípcios, gregos, romanos, fenícios, persas, hebreus, assírios, babilônicos e por aí vai. Da maneira como os livros costumam trazer esses conteúdos, às vezes pode parecer que essa galera toda existiu em momentos diferentes no tempo e mal tiveram contato uns com os outros. Mas não era bem assim. Vários desses povos não só foram contemporâneos, mas tiveram contato muito intenso uns com os outros através do comércio e também das guerras. E tem um caso específico relacionado às contas de faiança egípcias que ilustra muito bem essa relação. E esse caso começa com um naufrágio. 3.350 anos atrás, um navio de comércio afundou na costa daquilo que hoje é a Turquia, especificamente a cidade de Kars. A região é muito frequentada por mergulhadores que coletam esponjas marinhas, e foi graças a um deles que o naufrágio foi descoberto em 1982. Essa é uma réplica em tamanho real do navio, que fica no Museu de Arqueologia Subaquática de Bodrum, na Turquia. Através da análise da madeira e das técnicas de construção, a equipe chegou à conclusão de que o navio provavelmente era de origem fenícia. E se você esqueceu das aulas de história, deixa que eu te ajudo. A antiga Fenícia ficava na região que hoje corresponde ao litoral da Síria, do Líbano e a parte norte de Israel.
E além de terem inventado o vidro e o corante púrpura mais caro do mundo, que tingia até as túnicas dos senadores romanos, os fenícios eram excelentes navegadores, construtores de navios e comerciantes, que ganhavam a vida transportando mercadorias de diferentes povos através do mar Mediterrâneo. O navio que afundou em Uluburne transportava vidro fenício colorido de azul, resinas vegetais vindas do norte de Israel, que provavelmente seriam usadas para fazer perfumes e incenso, e cerca de 70 mil contas de faiança de fabricação egípcia. Não é possível saber qual era o destino final do navio, mas as embarcações fenícias navegavam por todo o mar Mediterrâneo, ligando as rotas de comércio da Ásia, da África e da Europa. O mesmo tipo de contas de faiança egípcia já foi encontrado em sepultamentos no sul da Polônia. E existe uma pesquisa em andamento sobre a possibilidade de alguns exemplares encontrados na China serem de origem egípcia. Lembrando que todas as referências da pesquisa estão listadas na descrição desse vídeo, mas se você for membro ou apoiador, você tem acesso à minha biblioteca pessoal e nem precisa procurar os PDFs para baixar na internet. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário aqui embaixo também, que ele é muito importante pra gente, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e dar uma conferida nestes outros conteúdos sobre história da moda que a gente já tem aqui no canal.